O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana falamos no TV Elas por Elas Formação sobre culturas de matriz africana. E hoje você acompanha um resumo com os pontos mais importantes. Olá, eu sou Kétis Coutinho, doutora em História pela Universidade de Brasília, mestra em História pela UNEB, graduada pela Universidade Católica, especialista em Arte e Educação, IAO de Oxóssi, da Casa do Mensageiro, e estou aqui para falar hoje sobre cultura de matriz africana. Acho que é importante a gente saber que as religiões, em especial, né, que têm uma relação muito forte aí com as culturas africanas, são aspectos centrais dos sistemas culturais. Então, na verdade, a religião ela não é algo intacto, né? Ela tem a capacidade de se reinventar e se adaptar. As religiões africanas, quando, né, os europeus chegam aí em África, elas começam a ser vistas como atrasadas, como simples, como infantis. E aí começa-se a propagar a necessidade daquele grupo se converter para de fato, né, ter ali a sua salvação. Então, isso é articulado à questão dessa religião, desse grupo em específico, que é vista e colocada sempre nesse lugar de inferior, né, de atrasado, justamente para que as pessoas e os grupos, eles se convertessem. Então, aí se condenava a dança, se condenava os cantos, se condenavam os costumes, as tradições, até a maneira de comer, né? Aquela prática ali gastronômica também era condenada. Então, os deuses e espíritos africanos, eles são descritos como pagãos, como satânicos, né? Como tudo de mal que se tinha justamente para garantir que aquele grupo ele abandonasse a sua cultura e se convertesse. Então, esse era o objetivo para que eles passassem a adotar nomes, né, na verdade, vestimentas ocidentais, costumes e tradições ocidentais. Então, esse é um processo que acontece todo com o que Neuza Santos e o Guerreiro Ramos vai falar sobre uma desconstrução, né, se leva a uma inferioridade psicológica para que esse grupo se sinta inferior e, a partir disso, se domine mais rapidamente. Então, aí, falando um pouco desse início, para a gente entender o que de fato acontece em África e aí depois quais são os desdobramentos dessa invasão e dessa dominação europeia naquela região. Então, a partir disso, a gente percebe que vai se iniciar no envio para o Brasil de negros africanos que passam agora a condição de escravizado.
muitos que vieram para o Brasil eram nagôs, né? Foram os que mais vieram, que são ali da região de Urubá, né? Uma cidade de fé, e os nagôs são aqueles que conservam essa cultura, né? Que vão conservar e trazer um pouco dessa cultura para o Brasil. Então, a religião Iorubá, ela tem, né, uma uniformidade na questão do fruto de adaptações de crenças vindas, porque são crenças, na verdade, são cultos vindos de várias regiões. Então, quando a gente fala sobre a religião em si, a religião africana, a gente fala desse culto, né, que se uniu, que de alguma forma foi criando estratégias para se garantir, se preservar e se manter nessa região. Então, com a vinda desses negros, né, africanos escravizados, pela necessidade aí de se garantir uma mão de obra, né, e aí é importante que a gente saiba que a maioria, né, eles eram oriundos ali da costa ocidental, entre Senegâmbia e Angola, e da costa oriental, que fica ali entre Moçambique e a ilha de São Lourenço, que é a atual Madagascar. Então, esses escravizados, eles começam a ser trazidos para o Brasil, na sua grande maioria, de diferentes, né, culturas, de diferentes, com diferentes tradições, com diferentes costumes, e são, dentro dessa diversidade, eles são trazidos, mas são trazidos de maneira separada. Então, os escravizados, quando vinham para o Brasil, eles não vinham juntos, né? Os seus grupos, eles não vinham juntos justamente com o objetivo de se quebrar, na verdade, de se impossibilitar que eles se juntassem e de alguma maneira se rebelassem. Então, a estratégia utilizada pelos europeus era trazer escravizados negros africanos de diferentes nações para que eles não conseguissem dialogar, né? Eles não conseguissem aí garantir um mínimo de comunicação e não conseguissem resistir ou pensar, né, em maneiras de sair daquela situação ou se rebelar. Então, eles vêm e aí misturados, né, vamos dizer assim, com línguas, culturas, tradições e costumes diferentes, só que eles começam a criar estratégias de comunicação, né? E aí não tem como a gente não fazer nesse meio tempo uma referência a Exu enquanto o pai da comunicação, enquanto aquele que garante que a gente se comunique, que se relacione com os outros. Então aí eu coloco aqui um pouco dessa religiosidade no meio da história, né, para falar de como é que Exu se movimenta e garante que entre aqueles que têm uma diversidade cultural, né, diferenças culturais, eles consigam se comunicar, né, e consigam, dentro desse processo de comunicação, garantir uma manutenção dessa cultura, né, desse misto cultural que vem aí com esse grupo trazido de maneira tão violenta. Então, apesar de existir ali uma crença, né, que a população escravizada se aculturasse, aceitando a condição de escravos, e aí até dentro do que eu trouxe anteriormente, dessa manipulação psicológica que foi sendo feita nas cabeças dessas pessoas para que elas acreditassem que eram inferiores, que deveriam estar naquela condição, né, que o europeu era um grupo superior e que, por isso, de fato, estaria naquele lugar de senhor e que ele precisava se submeter a essa condição. Só que muitos dos nossos rompem,
né, conseguem de alguma forma romper com essa barreira psicológica e conseguem resistir dentro, né, do que era possibilitado aí para esse grupo. Então, Richard Price e Sid Demirtz vão, né, falar que esses escravizados eles conseguem dentro, né, não só dos navios, quando vinham ali todos misturados, mas também a partir do momento que chegavam no Brasil, né, eles começam a estabelecer uma relação e formas de comunicação para garantir a resistência e a manutenção da sua cultura, dos seus costumes e das suas tradições. Então a gente percebe que existem aí, né, de identidades múltiplas, né, até como o próprio Stuart Hall vai falar. A gente tem um grupo que é trazido, mas que ali tinha um misto cultural, né, uma diversidade cultural, uma diferença cultural, né, de línguas, de culturas, de tradições, de costumes. E, inicialmente, o que Richard Price e Sidney Mirtz vai falar no nascimento da cultura afro-brasileira é que, inicialmente, esses escravizados, o que eles tinham para dividir era a situação de escravizado, né? Então, eles vão ali tentando, criando estratégias para manter, né, essa cultura, esses costumes, para garantir uma comunicação com esse outro, né, que é colocado, que apesar de ser do mesmo continente, mas que tinha, né, outras maneiras de ser. Então eles vão pensando de que maneira garantir essa comunicação, de que maneira garantir que eles mantivessem ali a sua cultura, a sua tradição viva. Né? E aí, como eu estava falando anteriormente, as culturas elas não são transmitidas de maneira intacta e a gente tem, né, toda a influência do espaço, dos grupos, dos acessos, das relações que são estabelecidas. Então, Price e Mirtz vai dizer que inicialmente foram criados pidgins, que eram formas, né, de se comunicar, eram pidgins ou jargões comerciais para se comunicar, que os escravizados iam utilizando para se comunicar, e depois vai surgir o crioulo, que é uma língua que garante aí, de fato, que eles dialoguem, né, como a gente costuma dizer no jargão, falando a mesma língua, né, mas que isso já ia aí acontecendo de outras formas na garantia da manutenção dessas costuras, dessa cultura e desses costumes, né? Até porque a gente sabe que a cultura africana ela é muito baseada na oralidade, né? E a gente vai herdar muito essa oralidade. Se a gente pega, por exemplo, os terreiros de candomblé, a tradição que existe ali dentro, ela é muito passada pela oralidade, né? O mais velho sempre está ensinando ao mais novo o que foi aprendido lá atrás. E que isso não está escrito, isso não está posto ou registrado, né, de maneira escrita em algum lugar. Isso está registrado aí nessas bibliotecas vivas que são essas pessoas mais velhas, né? Então, a oralidade é uma cultura de matriz africana que a gente herda aí de uma riqueza tremenda. Claro que hoje a gente vê muito a necessidade de registrar isso, né? Essas culturas, essas tradições em alguns lugares para não deixar também isso morrer. Então a gente tem essa tradição que é muito forte. E aí tem uma outra questão também que é importante, que é o ori, né, que é a cabeça, que é se tomar conta dessa cabeça, de pensar, e eu acho que até dialoga com o que eu falei anteriormente sobre o que Neuza Santos Guerreiro Ramo traz, que é cuidar dessa cabeça que de alguma forma vinha sendo adoecida por esses senhores, né, de escravos que queriam e tentavam a todo momento
fazer com que aqueles negros africanos acreditassem na sua inferioridade. Então, acho que relacionando aí esse cuidado da religião de matriz africana, de cuidar desse Ori, de fazer desse Ori esse lugar mais forte, né, esse lugar de resistência, de persistência, né, de insistência, e também de preparar esse Ori, esse corpo, para esse contato ancestral, né, porque a religião ela é um contato ancestral, né? O orixá é um ancestral divinizado, né? Que é transmitido aí de linhagem a linhagem, né? Isso é muito posto em África e trazido para cá. E aí se movimenta muito esse axé, que é uma força, é um poder que se tem. E um poder, inclusive, desse diálogo entre esse coletivo, né, dessa vivência coletiva que se tem muito nos espaços do candomblé. Então, a religião, ela vai sendo criada aí dentro desse processo. A religião aí que eu chamo, é importante observar, o candomblé. Porque quando a gente vai para a África, a gente não tem o candomblé. Inclusive, o candomblé é uma palavra de origem banto e é algo que foi criado em específico no Brasil a partir dessas relações que foram estabelecidas por essas diversas etnias que eram aqui trazidas, né, com seus diversos costumes, tradições e culturas. E cultos também, né? Porque em África, o culto ao orixá, ele se dá, seja na região, seja de maneira nacional. Então, não é algo que é como no Brasil, que foi se reunindo, né, em um único espaço, um culto aos diversos orixás. Né? Que no Brasil a gente tem aí um culto a diversos orixás, que são muito menores do que se tinha em África, né, um número muito menor, e aí dialoga com o que eu falei anteriormente, que a cultura ela não se mantém intacta, que não é possível a transmissão, a transferência, né, de uma cultura de um lugar para o outro sem nenhum tipo de influência. Então vai ter sim influência, e aí nesse espaço eles, para também de alguma forma se fortalecer, né, resistir, eles unem todo esse culto em um único lugar, né? E aí denominam de candomblé, que é esse lugar onde se cultua diversos orixás. E aí, aqui a gente tem na Bahia, né, a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, que é criada aí também, porque uma das estratégias, é importante se falar, que uma das estratégias também de preservação dessa religião foi promover, né, na verdade é o sincretismo que promove ali esse culto ao seu orixá, né, à sua divindade, por detrás desse culto que se tem, por exemplo, a um santo, né? Então, o secretismo ele possibilitou que as mulheres ou os homens que cultuavam Yansan estivessem cultuando Yansan. Muitos livros vão falar sobre casos que são relatados de negros escravizados que estavam ali rezando, acendendo uma vela para um santo, mas que embaixo desse santo, né, tinha ali toda a sua, todo o seu ritual, né, todo o seu culto, toda a sua religião ali abaixo, né, escondida, como uma forma de mantê-la viva, né, de mantê-la aí preservada e que garantindo ali que ela não sucumbisse dentro daquela imposição de se converter a uma outra religião. E aí eu acho que é importante também chamar de quando se traziam os escravizados para
para o Brasil, que era não só de batizá-los e trocar o nome, né? Você trocava o seu nome, você mudava o seu nome africano para um nome cristão, e isso já te desconectava com essa sua identidade, né? Porque o nome tem muita força, né? O seu nome tem muita força, é algo que você se identifica, é algo que conta a sua história, que tem todo um poder, né, que precisa ser preservado. Quando você fala seu nome, você está ali se identificando para essa outra pessoa, né? Então, a partir do momento que você tem esse nome perdido, né, que você passa a ser identificado com um outro nome, que você passa a ser obrigado a cultuar outras divindades, outros grupos, não, na verdade, outras religiões, isso lhe enfraquece, né? Isso lhe deixa ali enfraquecido e mais apto a esse domínio. Então, era uma estratégia também dos europeus, todo esse movimento de enfraquecimento com a identidade e com a cultura. Então, a gente tem aqui no Brasil a criação do candomblé, e aí, enquanto esse espaço de resistência, com esse culto ao orixá, né, mas que não teve aí uma aceitação, né, dentro da sociedade, seja ela o Estado, seja ela a sociedade civil. Olá, quero saudar as companheiras e companheiros que estão assistindo a nossa aula de hoje, e quero iniciar então me apresentando. Eu sou Ivonete Carvalho, ativista do movimento negro, no movimento de mulheres, quilombola aqui do Rio Grande do Sul, e militante do Partido dos Trabalhadores, né, há mais de 20 anos, e atualmente estou na executiva nacional da CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras, e estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar hoje um pouco sobre as estratégias, né, de enfrentamento à violência, de enfrentamento ao racismo no nosso país. Estou falando aqui do Rio Grande do Sul, né, como disse anteriormente, sou uma militante aqui do Estado, e atualmente estou aposentada, né, sou funcionária pública aqui, da área da segurança, então eu sou comissária de polícia aposentada, e quero falar um pouco, então, com você sobre esse cenário, né, tão difícil, tão desafiador para nós, enquanto militantes da luta social, que é o enfrentamento à violência, né? Esta violência que assola as mulheres, nós mulheres pretas, nós mulheres periféricas, nós mulheres trans, nós mulheres quilombolas, de matriz africana, mulheres de terreiro, nós mulheres somos, né, lamentavelmente, representamos os maiores índices de violência, estamos nos números, né, nas estatísticas, na base da pirâmide social brasileira. Muito importante que a gente possa fazer essa reflexão no dia de hoje, que estratégias são essas, né, que nós precisamos enfrentar, desenvolver e nos articular do ponto de vista social para fazer esse enfrentamento, tá? Esse cenário ele é preocupante quando a gente fala da violência contra a mulher. Como disse anteriormente, nós, mulheres negras, estamos em maior número de vulnerabilidade social, né? O número de feminicídios no nosso país é alarmante, né? Só nos últimos 9 anos, aliás, não nos últimos 9 anos, mas de 9 anos, entre 2015 e 2023, nós tivemos 10,7 mil mulheres vítimas
de feminicídio no país. Ou seja, 9 anos, entre 2015 e 2023, né, esse número alarmante de vítimas, né? Só agora, em 2023, então, ontem, né, muito recente, nós tivemos 1.463 casos, ou seja, cerca de um caso de feminicídio a cada 6 horas, né? Então, existe uma necessidade urgente, e nós estamos debatendo, enquanto movimento social, seja dentro das organizações do movimento negro, seja nas organizações ligadas ao movimento de mulheres, estamos debatendo a necessidade, né, de pensarmos ações integradas, sociedade e governos, né, no sentido de fazer esse enfrentamento. Que ações nós poderemos estar desenvolvendo, estarmos articulando para modificar esses números, essa estatística alarmante, né, que é a morte de nós mulheres, e que a cada dia esses números vêm se acirrando ainda mais, né? E quero destacar também a importância da gente fazer o diferenciamento entre homicídio e feminicídio. O homicídio é o ato de matar uma pessoa, independente do seu gênero, né? O feminicídio é cometido exclusivamente pelo fato de a vítima ser mulher. Basta ela ser mulher, né, e ser morta para que essa tipificação seja definida como feminicídio, né? No Brasil, a lei entrou em vigor em 2015 e colocou na lista de crimes hediondos que tem pena mais alta, né? Então, a pena para feminicídio no Brasil, ela está definida como uma pena de reclusão no mínimo de 20 anos e com um máximo de 30 anos em regime fechado, né? Claro que vai depender da autoridade judiciária, né? Mas pode variar, então, entre 20 anos e 30 anos, o máximo de uma pena para feminicídio no país. Nós entendemos, enquanto movimento social, e a gente percebe isso nos debates políticos, né, de que, para além de uma pena e a caracterização do crime de feminicídio como crime hediondo, é necessário outras ações, outras iniciativas para que nós possamos construir estratégias de enfrentamento, né? Então, são um conjunto de ações, são um conjunto de iniciativas que são necessárias. Claro que eu vou listar algumas aqui a partir dos debates, né, políticos, mas que, dependendo do fórum onde essa discussão aparecer, seja dentro do quilombo, seja na periferia, dentro do terreiro, ou nos grandes centros, pode variar de acordo com o entendimento e o acúmulo do debate das mulheres, das militantes sociais, né? Uma questão antes de listar essa pontuação, eu quero também trazer que uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado, né, que foi concluída em fevereiro deste ano, fevereiro de 2024, essa pesquisa ela aponta que 68% das brasileiras, né, das mulheres brasileiras, tem uma amiga, um familiar ou conhecida que já sofreu a violência doméstica. Então, 68%, né, foram entrevistadas mais de 21 mulheres, quase 22, mais de 21 mil mulheres, né? E todas elas, né, ou seja, a sua maioria, 68%, trazem esse informe, né, esse relato, essa constatação de que tem uma amiga, tem uma parente, tem alguém conhecido, né, uma mulher conhecida das suas relações que já sofreu violência doméstica.
Então, tal é a complexidade, né, e o dado alarmante que nos apresenta e nos desafia, que é a questão da violência. Eu quero também trazer aqui um dado muito importante que, a partir de algumas revisitações que eu fiz aqui nas minhas anotações, e também pelo fato de ter participado, de ter sido delegada na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a homofobia, xenofobia e outras formas correlatas de discriminação, que ocorreu na África do Sul em 2001, né? Tive o privilégio, a oportunidade de estar lá como delegada, tanto da sociedade civil aqui do Rio Grande do Sul, como também representante, à época, da delegação governamental do Rio Grande do Sul. E esta conferência, né, foram mais de 15 dias de participação na Conferência Mundial contra o Racismo, que ocorreu em Durban, na África do Sul. Desta conferência se extraiu um plano de ação, que a gente chama de Plano de Durban, né? E entre todas as deliberações, né, que foram extraídas desse fórum tão importante, e do qual a delegação brasileira foi fundamental, a participação da delegação brasileira, né? Lá estávamos com mais de 500 delegados. Então, esta conferência, ela aponta lá no seu plano de ação, no artigo 69, a seguinte constatação que julguei ser importante trazer aqui para vocês, para a gente fazer essa reflexão de forma conjunta. Estamos convencidos de que o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância correlata revelam-se de maneira diferenciada para mulheres e meninas, e pode estar entre os fatores que levam a uma deteriorização de sua condição de vida. A pobreza, a violência, as múltiplas formas de discriminação e a limitação ou negação de seus direitos humanos. Reconhecemos a necessidade de integrar uma perspectiva de gênero dentro das políticas pertinentes, das estratégias e dos programas de ação contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, com o intuito de fazer frente às múltiplas formas de discriminação. Então, esse artigo 69 do Plano de Ação de Durban, ele nos traz essa constatação de que basta ser mulher, basta ser menina, e se essa mulher for negra, o nível de violência que ela sofre, o nível de violação dos seus direitos, ainda se acirram muito mais, pela cor da sua pele, pela sua origem, né? Seja mulher do quilombo, seja uma mulher de terreiro, seja uma mulher preta da periferia dos grandes centros, né, do nosso país. Então, ter essa constatação durante a Conferência Mundial contra o Racismo, ocorrida em 2001, em Durban, significa também dizer para todos os países que estavam lá, né, a necessidade de ter políticas públicas que façam esse recorte e que sejam interseccionalizadas para superar essa condição de racismo, essa condição de violência contra as mulheres, né? E quando eu falo aqui da questão da interseccionalidade, eu quero trazer, né, esta reflexão conceitual que diz que a gente precisa olhar todas as nuances, né, num caso de discriminação, de um caso de violação de direitos. E quando ela se refere às mulheres, né, e às mulheres negras, com mais ênfase nas mulheres negras, a gente precisa pensar políticas públicas interseccionadas, ou seja,
políticas públicas que ataquem e foquem, por exemplo, na questão social dessas mulheres, né? Que incida do ponto de vista econômico na vida dessas mulheres, que pense estratégias e políticas públicas na área da saúde das mulheres, né? Porque as questões elas estão todas correlacionadas, tanto a questão econômica, tanto a questão da saúde, como a questão do trabalho, né? E as demais políticas sociais, a questão da educação é fundamental na estratégia de enfrentamento à violência, né? A nossa sociedade educar o agressor, né, de forma preventiva, para que não ocorra, não haja reincidência da violência praticada contra as mulheres, discutir a prevenção à violência contra a mulher e todas as, não só contra a mulher, mas enfim, contra as crianças, adolescentes, homens, a sociedade como um todo tem que começar a debater e discutir estratégias de prevenção da violência. E ela começa já nas séries iniciais, ela começa não só dentro de casa, mas também na escola, a necessidade de fazer esse debate, de ter ações e iniciativas de prevenção à violência, né? Na educação que nós damos para os nossos filhos, né? Eu sou mãe de 3 filhos adultos, né? Já sou avó, tenho uma netinha de 7 anos, e eu tenho que conversar com esses filhos, e já sempre fiz esse diálogo, mas nós, mães, temos um papel fundamental, que é conversar com os nossos filhos homens, né, da importância de respeitar as mulheres, de respeitar os direitos das mulheres, né? Então, essa prevenção, ela começa já, tem que começar dentro de casa. Lá, quando o filho ainda é uma criança, depois, quando o filho se torna um adolescente, um jovem, adulto, né? Essa educação familiar, né, de conscientização da importância de respeitar os direitos humanos das pessoas, a importância, então, de nós incidirmos na educação das crianças, que começa dentro de casa, né, no seio familiar. Ou seja, nós precisamos educar os meninos, educar as meninas também, mas educar os meninos para respeitar as meninas, respeitar as mulheres, né? Então, enfrentar a violência contra a mulher é um processo também fundamentalmente de educação, de conscientização, de mudança de cultura. Então, a necessidade, precisamos enfrentar esses estereótipos, né, que existem na nossa sociedade, de que, por exemplo, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Precisamos meter a colher, sim. Nós, se testemunharmos alguma violação de direitos em relação às mulheres ou qualquer outra pessoa, nós temos que denunciar, né? Nós precisamos denunciar, nós precisamos apoiar esta pessoa que está sofrendo essa violência. E um dos grandes desafios que nós temos pela frente é de fazer, de promover, enquanto sociedade, essas desconstruções que precisamos fazer para que cada vez mais nós tenhamos pessoas conscientes da importância de enfrentar a violência, né, contra as mulheres. Como eu já vinha falando, nós temos casos, nós temos aí índices muito grandes de violência doméstica no nosso país, né? E o que essas variantes, né? O que impacta para que haja esta violência e para que permaneça esses índices alarmantes, né? Do ponto de vista estatístico no nosso país. Eu elenquei alguns pontos aqui, algumas variantes, como, por exemplo, a dificuldade de acesso aos canais de denúncias e proteção, ou seja, principalmente mulheres que estão no difícil acesso, né, em lugares remotos, mulheres que estão na área rural e que muitas vezes estão muito distantes dos canais de comunicação, né, sem acesso à internet, em localidades distantes.
essas mulheres têm maiores dificuldades de denunciar essa violência, né? Que ocorre dentro dos nossos lares. Então, isso é um elemento que colabora, digamos assim, para a incidência da violência. A piora nas condições socioeconômicas, né? Então, muitas vezes, e isso eu falo por experiência própria, né, por ter trabalhado 35 anos nessa área de enfrentamento às violências, né, seja violência contra a mulher, seja violência contra crianças e adolescentes, o que a gente percebe? A condição socioeconômica desta mulher, né, a desvantagem dela do ponto de vista econômico em relação ao seu agressor, né, o seu violador de direitos, ela acaba se condicionando a permanecer nessa relação, nesse ciclo de violência, né? Ela tem maior dificuldade de romper com esse ciclo de violência pelo fato de estar numa condição social, socioeconômica desfavorável em relação ao seu par, né? O seu amor, o seu cônjuge. Por conta de tudo isso, ela acaba demorando muito mais, né, a romper com esse ciclo. Normalmente, e na maioria das vezes, essa mulher ela se preocupa com o que os outros vão dizer, né? Qual é a repercussão na sociedade dela romper com esse relacionamento, né? Como que os filhos vão ficar. Então, ela pensa nos filhos em primeiro lugar, ela pensa no que a sociedade vai dizer, né? Vai recriminar, digamos assim, vai questionar esse rompimento, e ela acaba protelando essa decisão de romper com esse ciclo da violência. Pois é, gente, eu sou a Macota Celinha Gonçalves Souza, eu sou a coordenadora geral do Senarab, uma petista de tradição desde a fundação do Partido dos Trabalhadores. Estou aqui hoje para dialogar um pouco sobre mulheres e a tradição da cultura de matriz africana. Vocês já sabem, sou uma macumbeira de esquerda, né? Então, nós sabemos muito bem o papel que as mulheres negras, qual é o papel que nós desempenhamos nesse processo de resistência em nosso país. E aí, quando a gente vai falar dessa história da gente, como é que se dá esse processo nosso de construção, é um processo muito lindo, é um processo de muita resistência, né? Nós somos de uma tradição basicamente de ressignificação nesse país, né? A tradição de matriz africana é uma tradição ressignificada, porque todo mundo sabe como que foi o processo de colonização, como que se deu a colonização em nosso país, né? Então, a perversidade com que essa história se construiu. Então, nós só podíamos ser de ressignificação. E essa ressignificação, ela se dá muito através das mãos femininas, né? Porque as mulheres tinham mais facilidade de ir e vir, de estar no mercado. A maioria delas saíam porque eram amas de leite, eram mulheres que eram alugadas para trabalho externo, então elas faziam esse serviço de levar e trazer. Então, essa importância das mulheres na tradição, ela vem daí. E nos dias atuais, nós sabemos muito bem a importância do papel dessas mulheres na consolidação de suas famílias, ainda que fragmentadas. E quando o assunto é o axé, mais ainda, né? Nós que significamos essa natureza maravilhosa da tradição de matriz africana. Então, estou aqui, eu quero agradecer o convite, né, do Elas por Elas, de poder estar aqui dialogando um pouco com vocês sobre a importância de nós, mulheres, de tradição, nesse processo de construção dessa cidadania preta em nosso país, em nossas cidades, em nosso partido. Nós muito bem sabemos. Bem, as mulheres de tradição de matriz africana, elas são as mulheres que cuidam da casa, né? Nós somos de uma tradição de cuidado, de afeto, de acolhimento, de ressignificação, né? Como é que se dá isso neste processo? Nós não trouxemos, a África não veio com os escravizados.
Então vieram aspectos dessa religião, dessas tradições com os escravizados. E as 4 mulheres que ressignificaram essa tradição em solo brasileiro, elas foram fundamentais, né? Eu só estou aqui hoje, posso ser Makota Celinha, porque essas mulheres assim me legaram esse direito de fazê-lo e legaram a muitas outras mulheres. Os nossos terreiros, as nossas famílias, elas não são consanguíneas, né? Na maioria das vezes, elas são famílias de axé. E elas têm uma importância muito grande nessa ressignificação, nessa resistência, nessa construção. Durante o processo da ditadura em nosso país, foram fundamentais o papel dessas mulheres de axé, né? Os terreiros acolheram, mas na maioria das vezes, os nossos homens, os nossos militantes, as nossas militantes, né? O terreiro também foi esse espaço de acolhimento, né? Na construção, na resistência dessa esquerda nesse período, os terreiros tiveram um papel fundamental nessa ressignificação também do que seria essa nova esquerda pós essa ditadura. Então, falar dessas mulheres é falar dessa resistência, é falar dessa força, uma força bruta que nos leva a trazer e estar aqui ainda hoje nesse papel. E aí, as mulheres na tradição, nós temos papéis fundamentais nesse processo, né? As nossas religiões, a nossa tradição, a nossa ressignificação, ela traz muito da feminilidade, seja através das nossas ancestrais, né? E elas trazem muito. Qual é a importância dessa mulher? A primeira greve que se tem notícia, eu como mulher preta tenho notícia, foi uma greve patrocinada por Oxum, quando os homens não queriam dividir o poder com as mulheres. E aí ela sabiamente, poderosamente, ela travou a natureza e ela obrigou os homens a vir dividir esse papel com as mulheres. E nós temos aí as Gueledés, nós temos essas mulheres, nós temos Oiá, nós temos tantas outras ancestrais femininas dentro dessa tradição que fizeram e aconteceram. Então, quando a gente pega a ressignificação da tradição de matriz africana em solo brasileiro, nós vamos encontrar essas mulheres. Nós vamos encontrar de Nanã a Euá, a mais jovem de todas, a força, a resistência e a resiliência de ser mulher. Então, eu sou dessa tradição. Nós somos dessa tradição que o feminino se faz presente e produz essa nossa história e esse poder de estarmos até hoje aqui nesse lugar, né? Nós só somos porque essas mulheres foram, porque esse feminino foi, né? E esse feminino do útero, eu costumo falar que a África é um útero, né? Até o desenho de África me remonta ao útero, né? Essa coisa de acolher e de dispersar, né? Porque quando eu falo diáspora, eu estou falando de dispersão. Então, a África foi essa capacidade de dispersar para a construção dessa nova sociedade. Então, e esse dispersar, ele é feminino, né? Então, eu sou desta tradição, uma tradição que só existe porque tem um feminino, né? Eu só sou porque existe esse feminino dentro do nosso fazer e da nossa fé. Os nossos terreiros são terreiros de acolhimento a partir desse colo, a partir desse seio, a partir dessa feminilidade subjetiva que está ali colocada também. Então, ser essa mulher preta nesse espaço é reconhecer o papel desse colo, o papel desse útero. E a história nunca foi uma boa história para conosco. Nós sabemos muito bem que nós também fomos as mulheres que que fomos impedidas de termos nossas famílias, de amamentarmos nossos filhos, porque precisávamos amamentar os filhos da sinhazinha, né? O processo da colonização foi esse processo que nos impediu de termos as nossas crias, de termos nossas famílias, de termos os nossos homens conosco. Então, nós construímos essa nossa feminilidade a partir dessa dor, da dor da negação do colonialismo, do racismo, da arbitrariedade. Então, é destas mulheres
que eu venho aqui hoje falar no Elas por Elas. Dessas mulheres que resistiram, que trouxeram e que estão aí ainda hoje. Nós sabemos muito bem o papel nosso no processo durante toda a ditadura. Nós sabemos o processo do cuidado, do carinho, do afeto na atualidade de século XXI também. Né? Qual é o papel dessa mulher preta? Qual é o lugar dessa mulher que está numa tradição de matriz africana e que está ainda hoje lutando para ver suas crias viverem, sobreviverem, de verem seus homens livres? É desta mulher que nós precisamos falar. E essa mulher é uma mulher de tradição. É uma mulher que independe se ela reza com a Bíblia, se ela reza com a Pemba, é uma mulher preta que se constrói a partir de uma resistência. Né? E essa mulher preta que vem também nessa construção dessa esquerda no nosso país. Né? O papel, a força dessa mulher, a força e a leveza, porque também temos a leveza conosco, porque sem a leveza nós não teríamos conseguido resistir até aqui, porque nem sempre é a força bruta que vence. Às vezes é a sutileza desse ser feminino que nos traz até aqui e que nos faz resistir. E eu venho desta tradição que acredita nessa sutileza, que acredita nessa força feminina como forma de ressignificar não só um sagrado, mas também um modo de vida. Porque ser de tradição de matriz africana é ter um modo próprio de vida. É estar num espaço onde o meu filho não é só meu filho. O meu filho é filho de todas as mulheres que estão ali naquele terreno. O meu filho, ele é cuidado por mim e por todas, assim como eu cuido do filho de todas e de todos. Então é desta mulher, desse lugar, dessa tradição que hoje a gente vem estar colocando aqui no Elas por Elas. Uma mulher que reza a partir desta construção coletiva, desse saber coletivo. Às vezes as pessoas chegam no terreiro e veem uma quartinha, um pote de barro. Ali eu vejo uma miríade de possibilidades a partir da água. Às vezes as pessoas chegam no nosso espaço do terreiro e veem uma cisa, uma esteira. Eu vejo ali um útero de cuidado, de acolhimento, para um renascimento. Então é desta mulher que a gente está falando. Essa mulher que está nessa tradição dessa cultura de matriz africana. Uma mulher que consegue olhar para além do que os olhos veem. Porque a gente precisa olhar a subjetividade do que o olhar externo não vê. É a subjetividade dessa construção, desse fortalecer coletivo, desse estar junto. Porque enquanto a mulher branca saía às ruas para defender o seu espaço feminino, que foi importante, ela tinha uma preta na cozinha da casa dela, cuidando do filho dela. E é desta mulher que nós temos que falar hoje. Porque se o feminismo não compreender que para a mulher branca ir para a rua, uma preta teve que ocupar esse espaço, esse não é um feminismo que me acolhe. Ele não nos acolhe porque ele não nos compreende. Ainda hoje, quando meu filho sai de casa, eu fico preocupada com cuidado. Eu viro para o meu filho e digo a ele, olha o documento. A mulher branca diz ao filho dela, olha o agasalho. Não esqueça o agasalho. Eu digo para o meu filho, não esqueça o RG. Essa é a diferença de nós, mulheres pretas, para as mulheres não pretas. Porque nós não sabemos quais são as chances de retorno do nosso filho para casa, porque o racismo mata. Não só na subjetividade, ele mata efetivamente por causa da cor da nossa pele. E nós, nesse espaço de tradição, somos essas mulheres que cuidamos para que essa vida volte para casa. Nesse espaço de tradição e da cultura da nossa tradição, nós ficamos ali a acolher os nossos filhos quando eles voltam, a acolher os nossos homens e a compreender que o racismo não é apenas uma violência física, ele é muito mais uma violência subjetiva, porque ele tenta ferir mortalmente a nossa forma e o nosso modo de viver.
Então, esta mulher preta é a mulher que dá conta de entender isso. É a mulher que dá conta de, mesmo em meio a tanta dor, ela consegue se reconstruir, sorrir, acolher e criar a partir dessa dor. Porque a gente não cria só a vida, a gente cria a esperança, a gente cria um modo de vida, a gente cria um modo de rezar, um modo de estar e de fazer. Nós rezamos a partir de uma cultura ancestral. Eu rezo a partir do que me ensinou minha ancestralidade. E eu resisto a partir desse modo de compreender essa ancestralidade. E é isso que a gente vem trazer, quando a gente vem debater no Elas por Elas. Qual é o lugar dessa mulher? Qual é a importância dessa mulher nesse processo de construção dessa resistência? É uma mulher que, mesmo em meio a tanta dor, consegue sorrir. Consegue educar, consegue ir às ruas e ocupar esse lugar. Eu me lembro bem de como que nós nos construímos dentro da esquerda brasileira a partir da redemocratização. Como nós ocupamos esse espaço e como nós enfrentamos dentro desse nosso campo esse nosso olhar de mulheres negras na defesa dessa subjetividade nossa, na defesa da nossa tradição, da nossa cultura, nos impondo num lugar que não é o da banalização, que não é o da folclorização, mas é no da dizer que ou nos compreendem como nós somos, ou não nos integram no meio daquilo que nós gostaríamos de ser integradas. Então, essa resistência dessas mulheres é que fazem isso, né? Às vezes, onde você vê, as pessoas veem a simplicidade, aquela coisa humilde, não conseguem entender a sabedoria do que está atrás daquela trama daquela mulher preta, que está sentada ali no seu trono, na sua cadeira no terreiro, mas que está olhando para além daquilo que o olhar nos permite ver. Porque ela consegue compreender a importância desse acolhimento e desta compreensão. Então, quando a gente vem debater qual é essa mulher, qual é o papel dessa mulher dentro de uma tradição, de uma cultura de matriz africana? É o papel de uma mulher que se refez historicamente, de uma mulher que, mesmo vivendo toda a diversidade que lhe era imposta, que lhe foi colocada pelo racismo, pela colonização, pela barbárie que significou isso, é uma mulher que se refez, é uma mulher que ocupou a rua, que ocupou o espaço dessa construção, que ocupou o espaço desse refazimento e desta compreensão de qual é a importância do seu papel. Então, quando nós estamos aqui para colocar a importância dessa mulher dentro dessa tradição, dentro da cultura de matriz africana, é compreender que essa mulher se fez, se ocupou desse lugar de preservação, de cultura, de cuidado, de resistência, e hoje está aí, em pleno século XXI, se colocando enquanto sujeita de sua própria história. Quando nós ocupamos esse espaço, inclusive dentro da esquerda, e que não foi um espaço fácil de ser conquistado, não foi. Se não foi para a mulher branca, imagine para a mulher preta. Não foi um espaço fácil, mas foi um espaço de conquista, de construção e de se colocar enquanto sujeita dessa história. Fique ligada no TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem aula inédita. Compartilhe com as suas companheiras. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 4 da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.